Um cirurgião plástico usou da proporção áurea da matemática para provar que esta é a pessoa mais bonita do mundo. Julian da Silva, um cirurgião plástico radicado em Londres, acredita ter a resposta. Ele usou a proporção matemática, às vezes chamadas de proporção áurea, e disse ao The Daily Mail que a atriz Amber Heard é a pessoa com o rosto mais bonito segundo a ciência. Eis um trecho da história. Descobriu-se que o rosto de Amber Heard tinha 91,85% de precisão em relação à proporção áurea grega da beleza φ, que por milhares de anos foi considerada a fórmula secreta da perfeição. A partir de fotos, seus olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto foram medidos em 12 pontos-chave, foram analisados, resultando em 91,85% da proporção grega φ, que é 1,618. O rosto de Kim Kardashian ficou em segundo lugar, com 91,39%. Kate Moss em terceiro com 91,6% e a modelo de Blurred Lines, Emily Ratajkowski, perdão pela pronúncia, em quarto com 90,8% e Kendall Jenner em quinto com 90,18% de precisão de suas características em relação ao índice de beleza φ. O site de De Silva o descreve como, abre aspas, um cirurgião plástico facial especializado apenas na área dos olhos, nariz, rosto e pescoço, fecha aspas. Ele oferece às mulheres sua fórmula para calcular sua própria beleza, baseada na proporção áurea de 1,62. Mas será que o método da proporção áurea usado por ele tem fundamento científico? E será que ele pode determinar quem consideramos atraente ou não? John Allen Paulus, matemático pesquisador da Universidade Temple e autor de diversos livros como Innumeracy, Mathematical Literacy and Its Consequences, ou Inumeracia, ou Analfabetismo Matemático e Suas Consequências, discorda. Abre aspas, não há provas para a maioria dessas afirmações, fecha aspas, disse ele em uma ligação com o Tech Insider, abre aspas de novo, e quando há, é meramente descritiva. Sim, tudo bem, essa proporção é aproximadamente 1,62, mas e daí? Existem muitos outros retângulos com proporção de como 1,8 e 1,5, fecha aspas. Outra frase, não é uma proporção tão incomum, acrescentou. É um retângulo comum. Um cartão de índice de 5×3, por exemplo, atende ao padrão da proporção áurea. Abre aspas. Não existe nenhuma descoberta científica que tenha resultado de qualquer tipo de aplicação científica da proporção áurea, disse ele. Ela não prevê nada, não está na base de nenhum argumento que tenha algum tipo de conteúdo científico, fecha aspas. A proporção áurea descreve duas medidas de qualquer tipo. Vamos usar segmento de área, como no exemplo abaixo. Para que as medidas estejam em proporção áurea entre si, a razão entre a menor e a maior medida deve ser igual à razão entre a maior medida e a soma das duas medidas. Quando isso ocorre, a razão é um número irracional próximo de 1,62, frequentemente representado pela letra grega φ. É só isso. É uma peculiaridade matemática sem qualquer relação com um padrão objetivo de beleza, a menos que você ache isso visualmente agradável. Uma maneira de usar a proporção áurea é desenhar uma espiral dentro de um retângulo. Essa forma é às vezes sobreposta a imagens com a alegação de que elas são de alguma forma esteticamente perfeitas. As pessoas costumam dizer que encontram essas proporções áureas em lugares onde ela não existe, como relatou o Nautilus em 2013. Ele diz, costuma-se dizer que a espiral da concha de Nautilus se encaixa precisamente em um retângulo áureo, independentemente do seu tamanho, mas isso não é verdade. Cada concha de Nautilus mantém as mesmas proporções ao longo da vida do animal, ou seja, é uma concha espiralada. Espiral logarítmica, mas essa proporção geralmente não é a proporção áurea. Muitos também afirmam que a proporção áurea é encontrada nas proporções de diversas partes do corpo humano, na forma da Bíblia de Gutenberg, na Mona Lisa e no Parthenon. Nenhuma dessas afirmações resistiu ao escrutínio cético, mas esses mitos persistem. O matemático Keith Devlin certa vez deu uma palestra sobre a proporção áurea, discutindo inúmeros mal entendidos e desmistificando-os. Mas quando uma estação de rádio transmitiu parte da sua palestra,
omitiu crucialmente o fato de que os exemplos eram todos falsos. As pessoas são muito boas em identificar padrões. E se você se acostumou a acreditar que um determinado padrão comum possui uma virtude admirável, é provável que você o encontre em todos os lugares. A conta paródia do Twitter Fibonacci Perfection sobrepõe o retângulo áureo a situações absurdas, revelando o quão esteticamente imperfeitas são, muitas vezes, as supostas imagens áureas. E aqui alguns exemplos, né, de uma pessoa caindo uma ladeira, daquele cara atirando o sapato no George Bush, da Látvia. A matemática serve para responder a questões formais e abstratas sobre padrões e o universo. Os padrões de beleza humano emergem em grande parte de normas culturais complexas e das preferências sexuais e estéticas de cada indivíduo. Os padrões de beleza variam enormemente de pessoa para pessoa, tanto que a menos que se selecionem estudos específicos, é difícil entender o que é a ciência disponível sobre o que torna as pessoas mais ou menos atraentes. Faz algum sentido. Talvez algum problema de tradução aqui, tá, gente? O artigo está em inglês. Certamente não há evidências de que um formato de lábio ou arqueamento de sobrancelha determinado matematicamente seja a chave para desvendar um padrão universal de beleza humana. Se seu rosto não se encaixa nos padrões de uma proporção totalmente arbitrária, não se preocupe, isso não significa nada. Resumindo, a proporção áurea é só um elemento matemático como qualquer outro. Não é diferente de dizer que, sei lá, mano, pi é o número ideal de beleza ou qualquer outro número aleatório, porque não existe nenhuma objetividade nessas afirmações, sabe? É pseudociência, é misticismo na melhor das hipóteses. E enquanto houveram sim obras de arte que utilizaram propositalmente a fórmula em sua criação, é seguro dizer que a maioria delas não usou. Inclusive, sim, o Salvador Dalí usou da proporção áurea no Sacramento da Última Ceia, uma pintura dele, mas vale a pena lembrar que o cara é uma figura moderna, né? Ele nasceu no século XX, morreu quase nos anos 90 praticamente, então estava longe de ser um artista da antiguidade que sabia algum tipo de segredo da beleza universal ou algo assim, sabe? Por exemplo, algumas pessoas dizem que a pirâmide ou o Parthenon foram feitos com base nessas ideias, mas isso não passa de equívocos ou mentiras, né? Afinal, como foi dito no artigo anterior, alguns veículos de comunicação chegam até a omitir quando especialistas rebatem tais afirmações. Você pode literalmente aplicar essa figura áurea a qualquer coisa que tenha uma linha reta ou uma linha curva, literalmente qualquer imagem no universo, mesmo aquelas mais esteticamente desagradáveis. Isso não passa de um mito perpetuado por canais de curiosidade despreocupados com a veracidade de suas declarações. Enfim, hoje eu só queria reclamar dessa pseudociência, dessa teoria da conspiração aí. Sinta-se livre para deixar nos comentários algum outro mito que um monte de gente acredita, mas que você sabe como um fato que não é verdade. E se você quer mais do meu conteúdo, acesse meu canal, se inscreve, deixa um like. Acesse os links na descrição e pode te levar pro meu TikTok e pro meu blog, onde eu tenho mais de 170, 180 posts disponíveis, e inclusive 2 romances e 2 contos disponíveis para serem lidos ou baixados completamente de graça. Enfim, é só isso. Valeu, falou.